Cúpula do PMDB do Rio, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Albertassi são transferidos para a cadeia pública de Benfica. Câmara dos Deputados gasta 127.800 em aposentadorias de ex-deputados. Ministério Público pede bloqueio de 24 milhões de reais do ex-presidente Lula e do filho Luiz Cláudio. São Bernardo cedia cerimônia de abertura dos Jogos Abertos do Interior. Palmeiras goleia o Sport e confirma a classificação na fase de grupos da Libertadores. Sexta-feira, 17 de novembro de 2017. Está no ar o J mais ABC. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi foram transferidos para a cadeia pública de Benfica na noite de quinta-feira, lá no Rio de Janeiro, a mesma que está o ex-governador Sérgio Cabral. Por unanimidade, desembargadores federais do Tribunal Regional Federal da região decidiram na tarde de ontem que os deputados estaduais devem ser presos uma prisão preventiva. Vamos ver como foi. Os três integram a cúpula do PMDB no estado e são investigados pela Operação Cadeia Velha, que apura a prática dos crimes de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas pela presidência da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, e outros cargos na casa. Pouco tempo após a decisão, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi se entregam na sede da Polícia Federal no Rio. A segunda instância da Justiça Federal no Rio de Janeiro determinou a imediata prisão deles. No entanto, a decisão, conforme atendimento do TRF2, será submetida ao plenário da Alerj. Para manter a sentença do tribunal, é preciso que a maioria absoluta na casa vote pela manutenção da prisão. Como a Alerj tem atualmente 70 deputados, é preciso que 36 deles sejam favoráveis à permanência de Pisciani, Albertassi e Melo na cadeia. A Alerj comunicou que, para analisar a prisão dos deputados, foi convocada uma sessão extraordinária em caráter permanente, a primeira nesta sexta-feira, começou às 5 da tarde, a outra no sábado ou no domingo. A Assembleia Legislativa já recebeu o ofício do TRF2 comunicando a prisão. A princípio, a votação será aberta e presidida pelo deputado André Siciliano, do PT, que substitui Pisciani quando o presidente está ausente. Em nota enviada à imprensa, o deputado Edson Albertassi informou que está certo de que vai provar sua inocência. No texto, o parlamentar também disse aguardar com tranquilidade a decisão do plenário da Assembleia Legislativa. Para o advogado Nélio Machado, que defende Jorge Pisciani, a decisão do tribunal foi assodada. O advogado acrescentou que considera a decisão incorreta do ponto de vista constitucional. Já Paulo Melo afirmou que acredita se tratar de uma decisão injusta e disse convicto de que, ao analisar os documentos com tranquilidade no decorrer do processo, os desembargadores irão notar a inexistência de qualquer irregularidade praticada e verão claramente a sua inocência. A Câmara dos Deputados gasta mensalmente cerca de R$ 127 mil com aposentadoria e 10 deputados que tiveram mandato cassados. Roda aqui o VT. 127,8 mil é o gasto mensal que a Câmara dos Deputados tem com 10 ex-deputados federais que tiveram um mandato cassado. O pagamento não é ilegal, mas parte dele é proveniente de dinheiro público. Esse valor poderá aumentar caso Rodrigo Maia decida conceder o benefício ao ex-deputado José Dirceu. O ex-deputado que recebe a aposentadoria mais alta é Roberto Jefferson, do PTB, lá do Rio de Janeiro. Ele foi o pivô do escândalo do Mensalão e foi cassado em 2005. O Ministério Público Federal de Brasília pediu para a Justiça o bloqueio de 24 milhões de reais em bens e valores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do seu filho caçula, Luiz Cláudio. O valor do bloqueio solicitado para Lula é de 21,4 milhões e do filho Luiz Cláudio, 2,5 milhões. Caberá à 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília decidir sobre o caso.
O pedido do Ministério Público foi feito dentro de uma ação da Operação Zelotes em que Lula e o filho são réus. Lula é acusado de editar uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo em troca de recebimento de propina. Luiz Cláudio era ligado a empresas de acordo com apurações da polícia. Lula e o filho são investigados também por suspeita de favorecimento ao grupo sueco Saab nas negociações que levaram à compra pelo governo brasileiro de 36 caças do modelo Gripen. O Ministério Público diz que Lula é responsável pelo retorno financeiro que eles tiveram na Saab, além de também ter agido pelo recebimento de 2,5 milhões de reais do filho Luiz Cláudio. A respeito do pedido de bloqueio dos bens do Ministério Público Federal, a defesa do ex-presidente afirmou em nota que não há base nem materialidade para o pedido de bloqueio. O advogado de Lula, o senhor Cristiano Zanin, disse ainda que não há provas para as afirmações que o Ministério Público usa para justificar o pedido. A Prefeitura de São Bernardo fez mais um anúncio importante. Confira os detalhes aqui a seguir. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, assinou uma ordem de serviço para a reforma do estacionamento do Paço Municipal. Serão feitos serviços de pavimentação e recomposição do estacionamento térreo. Essa reforma irá contemplar 264 vagas. A obra tem prazo para ser entregue em 60 dias. Toda esta obra está sendo auditada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Todo mundo tem o sonho de se tornar milionário, né? Então, mais uma chance de realizar esse desejo está batendo na sua porta porque ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena, sorteada ontem. E o prêmio acumulou para 33 milhões de reais. O sorteio da Mega Sena, que ocorreu na noite desta quinta-feira, terminou sem nenhum milionário e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 5, 10, 39, 42, 46 e 54. O próximo concurso será realizado amanhã, no sábado, dia 18. O prêmio previsto é de 33 milhões de reais. As apostas devem ser feitas até às 19 horas de amanhã em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa só R$ 3,50. Foi realizada hoje em São Bernardo do Campo a abertura oficial da 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior. Nossa repórter Isabel Rufino foi até o local e nos traz todas as informações. Vamos ver. Para marcar oficialmente o início da 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior, o Grande ABC promoveu nesta sexta-feira a cerimônia de abertura da competição, na cidade de São Bernardo do Campo. Pela primeira vez, por intermédio do consórcio intermunicipal, a maior competição poliesportiva do estado de São Paulo terá 5 cidades como sede. Além de São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires também receberão jogos. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, aproveitou a ocasião para explicar o quão significativo é a realização da abertura ser na região do ABC. Mas é um prazer muito grande. O esporte é um instrumento transformador. Aqui de São Bernardo, grandes nomes surgiram através dos Jogos Abertos, dentre eles o tenista Hugo Oyama, né, Então tenho certeza de que a nossa esperança é de que novas revelações surjam no Grande ABC e no estado de São Paulo. E sem dúvida nenhuma, como prefeito anfitrião da abertura, me sinto bastante feliz em poder servir o Grande ABC e São Bernardo do Campo neste momento. O evento contou com diversos momentos marcantes, como o desfile das delegações participantes, o juramento, que foi realizado pela jogadora de handebol Débora Hanna e a ginasta Daniela Hipólito, que acendeu a pira durante a cerimônia. Para a edição deste ano dos Jogos, 190 municípios se inscreveram. No total, a competição contará com a participação de 12 mil competidores, além de mais 3 mil pessoas, incluindo comissões técnicas, dirigentes e equipe de apoio. Legal. E para você, amigo telespectador, para ficar por dentro de tudo que acontece nos Jogos Abertos, a TV Mais preparou uma programação especial. Durante o dia teremos 4 edições ao vivo, direto dos pontos de disputas com boletins informativos. E às 10 da noite, você terá um resumo geral dos principais fatos e acontecimentos do dia no Jornal dos Jogos ABC.
inclusive com a classificação no quadro de medalhas. Uma cobertura completa e a partir da próxima segunda-feira, dia 20 de novembro. Então é imperdível, hein, meu amigo? Aproveitando que eu já estou aqui, chegou a vez da participação dos nossos amigos telespectadores aqui no J Mais ABC. Muito bem, você, amigo telespectador, pode participar do J Mais ABC, mandando sua opinião, críticas, sugestões e pode mandar também a sua denúncia. Aliás, é o que a gente mais quer ver aqui, tá bom? O importante é que você fale com a gente. Se você tiver alguma coisa errada aí na sua rua, no seu bairro, mande uma mensagem aqui pra gente. O nosso WhatsApp é o seguinte, 97233-5094, está aqui no rodapé. Ó. Você também pode enviar pelo nosso Facebook, TV Mais ABC. Aproveite quando você estiver lá no Facebook e curta a nossa página para você poder ficar por dentro de todas as notícias. Agora, é importante que você deixe seu nome completo e de onde está falando. É legal também ter uma foto, viu? Que aí você vai aparecer aqui. Participe! Utilize essa nossa ferramenta que estamos disponibilizando e quem sabe você aparece na telinha da TV Mais e ainda consegue chamar a atenção em relação ao problema apontado. Vamos ver quem são os nossos participantes de hoje? Vamos lá, vamos ver quem são eles. Acionando o nosso painel, temos duas participações. Vamos começar por esta moça aqui. Vamos lá. É a Maria Helena de São Bernardo do Campo. Ela mandou via Facebook. Gosto muito do jornal. Assisto todos os dias, sou fã do trabalho de vocês. Muito obrigado. A próxima vez você fala que você é fã minha. Manda o meu nome que eu vou ficar mais feliz ainda. Obrigado, viu, Maria Helena? Vamos lá para o próximo, então. O próximo é uma família feliz aqui, vamos lá. É a Sandra Regina Oliveira de Santo André, mandou via WhatsApp. Bonito, está com a família inteira, família grande e bonita. Boa noite, gostaria da ajuda de vocês quanto ao Banco Nossa Caixa da Avenida Perimetral, onde o estacionamento está sempre ocupado pelos carros de todos os funcionários. Inclusive a vaga de deficientes eles utilizam e para os clientes nunca tem vaga. Que coisa, hein? Sandra Regina Oliveira, de Santo André, via WhatsApp. Bacana essa sua reclamação, mas é importante, né? Como é que você vai ao banco, que é tão perigoso, saidinha com dinheiro e tudo mais, e não tem vaga. Então, pessoal, vamos aproveitar e se manifestar aqui falando qual é o problema, tá certo? Agora, um esclarecimento bem importante. Nós deixamos aqui um espaço aberto para as empresas ou os órgãos citados nas mensagens, como esta aqui agora, para que se manifestem, se defendam e venham se justificar. O espaço está aberto. E mais uma vez agradecemos a todos que estão participando desse quadro. O nosso WhatsApp, mais uma vez aqui embaixo, 97233-5094. E o nosso Facebook, TV Mais ABC. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com o Ramon Barazal, economista, grande amigo que fazia tempo que não vinha. Não saia daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta e essa é para você, amigo telespectador, que participou ao longo dessa semana respondendo a nossa enquete em nosso Facebook TV Mais ABC, que fez uma simulação da disputa dos prováveis candidatos à presidência da República em 2018. E você já pode conferir a nova enquete da semana. E a volta, você vai ver milhares, a próxima enquete é o seguinte, você acha certo a volta dos militares no poder? Essa é a nova enquete, hein? Ela já está disponível no nosso Facebook e também em nosso portal, que é o tvmaisabc.com.br. Mas agora chegou a hora de conferir o resultado em nosso novo quadro Opina Mais. Nós fizemos ao longo desta semana algumas simulações, como vocês puderam acompanhar aqui em nosso telão, sobre como seria a disputa entre alguns prováveis candidatos à presidência da República nas eleições de 2018. Vamos ver algumas delas? Vamos lá. Vamos acionar aqui o nosso painel. Tivemos uma seguinte simulação. A primeira, Lula contra Alckmin. Como seria se fossem eles que disputariam? O Lula venceria com 53% dos votos
e o Alckmin ficaria em segundo com 47. Os participantes que participaram aqui dessa enquete mandaram uma série de comentários. Dentre eles, eu vou falar uma coisa aqui. A Juliana Firoli Tonhoque disse o seguinte: não consigo acreditar como tem gente que ainda acredita que o Lula possa fazer algo de bom para o nosso país. Muito triste isso. É a Juliana Fiorillo Tonhoque, tá bom? Vamos para a outra simulação que foi feita aqui? Vamos lá. Seria o seguinte: o Lula contra o Luciano Huck, o apresentador de televisão. 44% para o Lula e, olha, 56% para o Luciano Huck. Também tivemos comentários aqui. A Marli Faverato disse nenhum dos dois. Ela não quer nenhum desses dois aqui. Então vamos para a próxima. Vamos lá, a próxima. Nós apertei direito aqui. Lula e João Dória. O Lula ficaria com 43%. O João Dória venceria também com 57% dos votos. Lula e João Dória, tem um comentário aqui, Rogério Bacos Moreno. Lula não deveria nem ser opção. Para ele, o Rogério, teria que ser Bolsonaro e Dória. E ele iria de Bolsonaro. Então vamos ver se tem Bolsonaro aqui na nossa pesquisa? Tem. Bolsonaro e o Alckmin. Dá uma lavada, hein? 67% preferem o Bolsonaro e 33% o Alckmin. E o pessoal que fala dessa questão fala o seguinte: Bolsonaro e Alckmin, André Coelho, ele votaria nulo. Vamos para a outra simulação que nós tínhamos. Ainda Bolsonaro e o Luciano Huck, o mesmo que ganhou do Lula. Nesse caso, ele não ganharia. 61% para o Bolsonaro e 39% para o Huck. A Daiane Mendes disse o seguinte: eu voto no Enéas. Ele já morreu, hein? Esse sim morreu tentando. Ridículo é achar que um apresentador sem formação política nenhuma será um presidente. Só no Brasil mesmo. A Daiane Mendes é que pensou assim. Vamos lá para mais uma simulação? Bolsonaro e João Dória. Teve um participante que falou que ele queria ver essa simulação. Está aqui. O João Dória vence com 51% contra 49%. E tem uma última observação aqui, que é o Alexandre Camargo, que ele fala zero, não votaria em ninguém. E para comentar sobre esse cenário político, como vimos no Opina Mais, recebemos em nossos estúdios o economista, nosso amigo Ramon Barazal. Barazal, meu amigo, como vai? Tudo como bem? Vai, Gil? Muito prazer boa noite. Em tê-lo aqui novamente na TV Mais. Prazer é meu, muito boa noite aos amigos de casa. E agora para a gente falar sobre esse assunto, né? As eleições aí, 2018, um cenário político triste no Brasil, onde o povo, em geral, não acredita mais nos homens públicos. Talvez essa falta de credibilidade tenha ocasionado isso que nós vimos. O que você acha, Barazal? Então, Gil, o que nós temos nesse momento, nessa quadratura no Brasil, é a convergência de duas situações que, a meu ver, estão levando a esse tipo de análise que você nos mostrou aí no telão. As duas correntes que estão convergindo para esse momento, a primeira que vem do passado e a segunda que vem, que virá, não é, do futuro. A do passado é tudo isso que aconteceu no Brasil recente, como impeachment, como vice-presidente assumindo, como Lava Jato, com todas essas coisas. Esse é um manancial que vem do passado. Em relação ao futuro, são as eleições de 2018 que se aproximam. E se aproximam com um quadro ainda muito, eu não diria confuso, mas muito nebuloso. Indeciso, né? Então, o que a gente percebe nessas informações da enquete da TV Mais, Gil, é que fica claro, fica marcado que o novo ganha do velho. Quando eu digo novo, eu falo de Dória e de Huck, o apresentador da televisão, que ganha do velho. E o que é mais preocupante, ou o que é mais intrigante, eu diria, é que em relação ao velho, digamos, aquilo que a gente já conhece, os nomes que a gente já conhece, a gente percebe que há uma espécie assim, Gil, de revolta ou de mal-estar da população, e isso é canalizado para nomes extremados, como é o caso da direita em nome de Bolsonaro, ou como é o caso da esquerda em nome de Lula. Quer dizer, são os dois extremos. A gente não pode esquecer também, Gil, que no espectro mundial, né, a gente tem observado nos últimos 4, 5 anos, talvez até um pouco mais, a direita crescendo, especialmente na Europa. Né? A direita crescendo e crescendo de forma sólida.
Isso aconteceu na Áustria, isso aconteceu na França, isso quase aconteceu na Holanda e assim por diante. Então, nós não somos diferentes do resto do mundo, Claro. Nós temos também esse viés. Portanto, eu diria o seguinte, que ainda é cedo, é claro, porque as eleições, nós temos um ano pela frente, não é? E um pouco menos para começar a campanha, para definir tudo isso. Mas, de qualquer forma, eu diria que neste momento, nesta quadratura, a situação é, pelo menos, Gil, pelo menos preocupante. Eu queria fazer algumas análises em relação a esse levantamento que nós fizemos e algumas observações importantes. Bom, vamos lá. Primeiro, me chamou a atenção, em alguns casos, como o Bolsonaro virou um fenômeno Bolsonaro. Num outro, como Lula, que tem aqui no ABC seu grande reduto, ou tinha pelo menos eleitoral, perdendo para nomes como Luciano Huck, como nós citamos aqui, que seria o novo do novo, né? Isso é uma mudança radical num cenário já viciado político. Outra coisa que chamou a atenção, que eu queria que você comentasse também, o que é que falta ainda algum tempo para a próxima eleição, mas tudo isso que está acontecendo no cenário político, falamos há pouco sobre o pessoal do Rio de Janeiro que foi preso, e já tem gente que já foi presa também, outros que estão saindo da cadeia. Quer dizer, o cenário político, ele ficou assim hoje o cara se orgulha de falar, eu sou honesto, quando é uma obrigação. Exatamente. Quer dizer, dá a impressão que é virtude quando é obrigação. Mas eu diria o seguinte, quer dizer, essa relação que nós temos com o quadro atual, né, do ponto de vista político, ainda é uma relação tênue, ainda é uma relação que nos remete a essa confusão, entre aspas, que eu falei agora há pouco, e que nos deixa ainda de sobressalto, porque nada está muito definido. Então, vamos pegar aqui 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, quando a gente fala de Luciano Huck, isso ainda é uma incógnita, porque dizem que será candidato, ao mesmo tempo dizem que não e tal. E a gente precisa fazer um alerta aqui para as pessoas, o seguinte, a ninguém é vedado o direito de disputar só aquela eleição. Um dos comentários que chegou na tua análise agora há pouco dava conta de que só no Brasil mesmo, disse a pessoa. Imagina, a pessoa nunca foi nada politicamente e de repente, não vamos nos esquecer que a presidente Dilma não tinha sido nem sequer vereadora e foi direto para a presidência da República. Então isso não é motivo para a pessoa dizer sim ou não. Quer dizer, não existe escola para político para que essas coisas aconteçam. Por outro lado, essa coisa do novo em relação ao velho, que eu comentava agora há pouco, isso tem muito a ver com a corrupção desenfreada que está acontecendo no país e que leva as pessoas a pensar da seguinte forma, olha, eu quero passar um bom sabão nisso tudo e não quero ver mais essa gente velha ligada à corrupção. Então eu quero botar gente nova que nunca teve, enfim, nenhuma colocação política, etc. e tal. Portanto, esse quadro, Gil, eu tenho a impressão que ele começa a se definir com mais clareza a partir de fevereiro, não é? Nem em janeiro não vai ser, porque janeiro ainda é um mês final de férias e tal. A partir de fevereiro as coisas vão começar a se definir melhor, inclusive do ponto de vista partidário. Porque, por exemplo, as pessoas falam de Luciano Huck, não se fala de partido. Vamos supor que ele precisa de um partido. Vamos supor que de fato ele decida ser candidato e tal. Ele precisa se definir por um partido e depois por uma coligação. Bom, nós precisamos verificar esses outros nomes para onde eles vão caminhar com mais clareza. Então nós sabemos que vai caminhar pela esquerda o Lula, se a máquina judiciária permitir que ele seja candidato, etc., etc., com isso tudo da condenação e tal, em segunda instância, verificar. Mas a gente sabe claramente que ele é esquerda e ponto. Bolsonaro, direita, com viés para a extrema-direita. Todo mundo sabe disso e, portanto, não é novidade para ninguém. E aí entram os saudosistas de um governo militar, ou sei lá o quê. Que, aliás, é o tema da nossa que é o tema da próxima enquete da TV+. Já fica aí para você. Se você quer de novo o militarismo no poder ou não, se você é a favor ou não, então está aí já a próxima enquete. Exatamente. E, finalmente, os candidatos, digamos assim, que vão ficar entre esses dois polos. Quer dizer, vão ficar numa situação mais intermediária, digamos. Aí você tem Alckmin, tem outras candidaturas. Coisa ainda pela frente, portanto, né, tem muita coisa pela frente. Agora, o que preocupa, Gil, pelo menos para mim pessoalmente, é quando você vê as posições extremadas tomando força nesse momento. Isso preocupa, mas também é fácil de explicar, é claro, porque as pessoas estão tão desgastadas, tão chateadas, tão tristes com tudo que está acontecendo, que a primeira reação das pessoas é tomar uma atitude mais extremada. Isso é comum na vida do ser humano e não seria diferente aqui. Portanto, esse é
Essa é a análise que eu faria para hoje. Muito obrigado, Barazal. Você já é convidado para umas próximas enquetes. Como sempre, um grande amigo. É um prazer tê-lo aqui, viu? Aqui estaremos com muito prazer, viu? Muito obrigado, um abraço e um abraço a todos em casa. Saudações corintianas, já que você é um corintiano nato. Saudações alvinegras e vamos em frente com o nosso título, né? Tá certo, obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo, mas é jogo rápido, viu? Não sai daí. Aproveita o intervalo e vai lá na nossa página no Facebook e deixe seu like para acompanhar as notícias do nosso portal e já entre e comece a participar da próxima enquete. No próximo bloco você confere os números do mercado financeiro e a previsão do tempo. Palmeiras goleia o Sport e confirma a classificação na fase de grupos da Libertadores. Rapidinho, não sai daí. Desde o dia 19 de outubro, o saque do PIS/PASEP já está disponível para pessoas com mais de 70 anos. Após a liberação do PIS/PASEP, apenas 764 milhões de reais foram sacados. Porém, ainda há 9 bilhões disponíveis. A retirada do valor pode ser feita pelo próprio idoso ou por seus herdeiros em caso de morte e deve ser feita na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Não há data limite para efetuar os saques. A Bovespa operou o dia todo foi o dia inteiro em alta, com bons índices. Já as principais bolsas da Europa fecharam em queda, o que elevou o euro a operar em baixa. Vamos aos números do mercado financeiro? O dólar comercial teve baixa de 0,59%, como vocês podem notar aqui, cotado a R$ 3,26. Já o euro, cotado a R$ 3,84, teve queda de 11%. A Bovespa teve alta de 1,4%, fechou com 73.523 pontos. A chuva que caiu no fim da tarde de ontem e de hoje também aqui no ABC complicou a volta para a casa dos motoristas. Diversos pontos da região ficaram alagados e os outros teve até chuva de granizo. Em Santo André, o viaduto Antônio Adib Chamas e a Avenida dos Estados foram pontos de alagamento. Na estrada João do Sim, chegou a chover granizo. O rio Tamanduateí e o córrego Guaixaia tiveram níveis elevados. Já em São Bernardo, houve alagamentos na Avenida Lauro Gomes, Rua Jurubatuba, Avenida Maria Servidei Dermarque, Avenida Pereira Barreto e Rua Oswald de Andrade. Em São Caetano do Sul, um ponto complicado para se passar com o carro foi a Avenida Almirante de la Mare. A Estrada das Lágrimas registrou incidência de granizo. Os motoristas também foram prejudicados por pontos de alagamentos na Avenida Fagundes de Oliveira, em Diadema, e na Avenida Humberto de Campos, em Ribeirão Pires. Em Mauá, o terminal rodoviário da cidade teve a cobertura rompida devido à chuva. E falando em chuva, parece que vem mais chuva por aí no final de semana. O sábado tem probabilidade de chuva, mas o dia será de sol. Já no domingo, o tempo ficará nublado com fortes pancadas de chuva. Então vamos ver como fica a temperatura nesse final de semana. Vamos lá, no sábado nós teremos aqui a previsão do tempo, vamos colocar aqui no telão. Olha lá, tá chegando, chegou. Em Santo André, 20 a mínima, 28 a máxima. Em São Paulo, mínima de 20, máxima de 30 graus. Calor, hein? No litoral, em Santos, 23 a mínima, 34 a máxima. No interior, na região de Campinas, 20 a mínima e 30 a máxima. No domingo, nós teremos o seguinte, virando aqui para o domingo, 1, 2, 3 e pá, chegou. Santo André, 18 a mínima, 22 a máxima. Na capital, 18 de mínima, 24 a máxima, cai um pouco a temperatura. Em Santos, no litoral, mínima de 21, máxima de 26. Em Campinas, mínima de 20, máxima de 27 graus. A quinta-feira de futebol trouxe uma bela goleada do Palmeiras sobre o Sport de Recife e com isso o time paulista conquistou a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2018. Por outro lado, o Santos visitou o Bahia, mas acabou perdendo por 3 a 1. Agora é hora de falar de esportes aqui no J Mais ABC. Tivemos a definição da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira.
Como já sabemos, o Corinthians se tornou campeão brasileiro de 2017. Mas vamos ver como se saíram os outros 2 paulistas que entraram em campo ontem à noite. Estava aqui, ó. Vamos lá. Em busca da classificação para a Libertadores, o Palmeiras recebeu o Sport dentro de casa no Allianz Parque e não tomou o conhecimento do adversário, aplicando 5-1 sobre a equipe do Nordeste. Por outro lado, o Santos perdeu fora de casa para o Bahia por 3-1, adiando a classificação para a fase de grupos da competição continental. Olha só, teve festa em Itaquera na quarta-feira e goleada aqui na quinta-feira lá no Allianz Parque. Vamos ver como é que foi. O primeiro gol da partida só saiu aos 11 minutos da segunda etapa, com Dudu fazendo belo cruzamento para Daverson. O atacante não perdoou e chutou sem chances para o goleiro Magrão, Palmeiras 1-0. Aos 18 foi a vez de Luan, que cabeceou com firmeza após cobrança de escanteio, 2-0 Palmeiras. Um pouco mais tarde, aos 33 minutos, Daverson marcou pela segunda vez. Era o terceiro gol da equipe paulista. 4 minutos mais tarde, o Sport descontou. Rogério cruzou para Diego Souza, que estufou as redes de Fernando Praz. Só que o atacante Dudu ainda marcaria o seu. Após belo chute rasteiro, o capitão da equipe ampliou a vantagem, Palmeiras 4-1. O último gol da noite saiu dos pés de Keno, que chutou cruzado na saída do goleiro. Placar final, Palmeiras 5, Sport 1. Legal. Já o outro clube do estado de São Paulo não teve uma quinta-feira feliz. Tá aqui, ó, o Bahia ganhou do Santos. Vamos ver como é que foi? Quem saiu na frente foi o Santos. Aos 16 minutos da primeira etapa, o atacante Bruno Henrique completou a jogada após cruzamento rasteiro de David Braz. O empate do Bahia saiu um pouco depois, com o atacante colombiano Mendoza cobrando pênalti. Aos 8 minutos do segundo tempo, o meia Zé Rafael cruzou da direita, mas o volante santista Alisson jogou contra o próprio Patrimônio. Era o segundo gol do Bahia. A equipe nordestina fez o terceiro aos 33 minutos do segundo tempo, com Edgar Júnior cobrando pênalti. Final, Bahia 3, Santos 1. É isso aí, o campeonato está nas 3 rodadas do fim. É 3 rodadinhas só, já acaba. E muitos clubes já fazem as contas para o final do ano. E agora, vamos ver como ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após a realização da 35ª rodada. Vamos lá, tá aqui vamos colocar na tabela, tá lá, ó. Em primeiro, o Corinthians está lá no topo, com 71 pontos. Com a goleada de ontem, o Palmeiras chegou aos 60 pontos e garantiu a classificação matemática para a Libertadores de 2018. O Santos se manteve na 4ª colocação com 56 pontos. Após a derrota de quarta-feira para o Grêmio, o São Paulo perdeu 2 posições na tabela e agora ocupa a 12ª colocação. Já a Ponte Preta abre a zona de rebaixamento, né? Com 36 pontos. Tá certo, é assim que funciona. Olha só, nesse domingo começa a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o campeão brasileiro definido, ainda restam muitas emoções no campeonato. Vamos ver como é que vai ser? Está aqui no telão, olha. O Corinthians entra em campo no domingo às 5 horas da tarde contra o Flamengo no Ninho do Urubu. O time apenas cumprirá a tabela nos últimos 3 jogos que faltam para acabar o Brasileirão. Também às 5 horas da tarde, o São Paulo recebe o Botafogo no estádio do Pacaembu. Com uma simples vitória, a equipe paulista se livra matematicamente do rebaixamento. Um pouco mais tarde, às 7, o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro. E na segunda-feira, às 8 da noite, o Palmeiras vai até Santa Catarina, no estádio da Ressacada, para enfrentar o Avaí. Só ressaltando que a rodada começa domingo e termina na segunda-feira por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, tá certo? Vai passar o feriadão aqui no ABC e ainda não conferiu os programas culturais da região? Então confira o que separamos para você. Mas preste atenção, hein? Porque tem espetáculo que começa daqui a pouquinho às 20 horas, mas também tem atração para o feriado. Nesta sexta-feira, dia 17, ainda comemorando o feriado da Proclamação da República, a Banda Sinfônica do Exército realiza concerto no Teatro Municipal de Santo André. Sob regência do maestro José Roberto Fabiano, o espetáculo traz ao público obras de autores de várias épocas. Inclui canções nacionais e internacionais, numa apresentação que vai do erudito ao popular. A apresentação acontece às 20 horas. Tem classificação livre e a entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados no local 1 hora antes do espetáculo.
Já no sábado, dia 18, às 20 horas, o humorista Tiririca, um dos maiores comediantes do Brasil, estará no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, para apresentar o espetáculo Tiririca Minha História. Tiririca viaja por todo o Brasil com um show repleto de música, piadas, enquetes e brincadeiras. Os ingressos vão de R$ 35 a R$ 70 e a classificação é de 12 anos. Disse, senhora, é a idade. Ela disse, não, que a outra tem a mesma idade, não dói. E nos dias 18, 19 e 20 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, acontece o encontro anual de carros antigos, no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano do Sul. É esperada a presença de cerca de 300 veículos de várias gerações do século XX. Além disso, o encontro conta ainda com barracas vendendo itens relacionados aos automóveis, praça de alimentação, food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis que animam a criançada e agenda musical ao estilo dos anos 40 a 70, com destaque para a banda Hey Jude, com faixas cover do grupo de rock britânico The Beatles. O encontro anual de carros antigos é aberto ao público, com classificação etária livre e entrada gratuita. O J mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Entre e curta a nossa página no Facebook, TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias no nosso portal tvmaisabc.com.br. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais e você confere. Água Santa contrata jogador de peso para a disputa da Série A2 do Paulistão do ano que vem. Não perca! Uma ótima noite e bom final de semana. Até segunda.